Bem pessoal, hoje um vídeo diferente aqui no canal. Eu sei que eu não tô vindo muito aqui, eu venho quando sobra tempo. Eu tô nesse momento a caminho do espaço lá da Dunk, me encontrar com o time, que hoje a gente vai lançar o GPT Max, dia de expectativa. Em breve já vou fazer um vídeo demonstrando, enfim. Vocês podem também acompanhar todos os bastidores lá do meu Instagram, mas hoje eu quero falar sobre um tema que é uma pergunta assim que eu recebo muito no meu Instagram, que é em relação ao meu treino, a intensidade que eu faço nele, por que eu continuo fazendo e principalmente a questão da parte mental. Por que eu continuo colocando a massa, estudando programação, desenvolvendo aplicativos? Nasceu o Copy Generator literalmente no meu quarto, né? Se eu hoje tenho um time de desenvolvedores que está crescendo cada vez mais, por que eu faço isso? Por que eu gosto de ir ao limite? Isso é muito importante porque eu acredito que nesse vídeo vai ter dicas assim valiosas para você, tá? Então presta atenção, deixa o like, se inscreve para ficar por dentro de conteúdo de tecnologia, motivação. Confere os links na descrição dos nossos aplicativos e dos cursos aí para você aprender a ser um programador profissional. Tá, então eu vou fazer aqui por uma linha, começando pela parte física e depois a gente vai para a mental, porque a mental acho que é um pouco mais complexa. O físico meio que me marcou quando eu tinha 14 anos. Eu via muita gente que programava já, porque com 14, eu fiz 30 agora, com 14 anos foi quando eu comecei a mexer com tecnologia. E eu sempre notava que eles tinham uma aparência meio estranha, esquisita, a maior parte. E eu falei, por quê? Por que segue esse padrão? Eu acho que aquilo me marcou de uma certa forma, porque eu sempre quis ser diferente, sabe? E não é porque eu sou programador. Naquela época eu nem sabia se eu ia ser programador. Na época eu fazia servidor de Tibia, de jogo lá que tinha na época, mexia com código, mas ali já foi um gatilho. E quando eu tinha 15 aos 19 anos eu tentei jogar tênis profissional junto com os meus estudos de programação, tá? Isso foi uma época assim na minha vida onde realmente com 22 anos foi quando eu comecei a empreender de fato, vender sites, sistemas. Ali com 22 eu já estava empreendendo, batendo na porta dos clientes. E a minha rotina de exercício físico, conforme o tempo foi passando e a carga de trabalho foi aumentando, era como uma descarga de adrenalina assim que eu não sei se esse é o termo correto, mas eu precisava fazer aquilo. Acho que foi uma crença que eu coloquei muito cedo. A consequência disso foi muito boa, porque conforme o tempo foi passando, porque a cada ano a minha carga de trabalho aumenta, porque eu realmente aumento a minha carga de trabalho no sentido de estar desenvolvendo novas soluções, o meu treino ele foi junto. E ali com 20 anos, quando eu parei de jogar tênis, eu comecei a lutar. E hoje, há 10 anos eu continuo lutando, já fiz até luta profissional, apesar de não ser minha profissão, porque eu realmente treino em alto nível. Mas a luta não é a luta em si, é a questão de eu estar constantemente indo ao meu limite e como isso reflete no meu dia. Perdão que a câmera aqui tá desfocando. Essa questão de ir no limite físico e cada vez mais, nunca se acomodar, reflete também na vida, que já é o próximo tópico. Eu vou falar da parte mental, do porquê que eu ainda coloco a mão na massa. Quando a gente começa a fazer qualquer atividade física e a gente vê que a gente, eu cansei depois de uma volta, eu dei 3 socos e eu cansei, eu tomei um soco, eu lembro quando eu tomava um soco eu não me conformava com aquilo, porque, tomei um soco, eu não consigo lutar mais. Então eu acho que isso é uma característica minha, mas eu também acho que se você realmente quer se diferenciar, você pode desenvolver isso. É aquela frase que eu sempre falo para minha equipe, para todas as pessoas que às vezes pedem conselho meu, é ter sangue no olho. Literalmente ter sangue no olho para você ir até o final da batalha e realmente assim parar só quando você literalmente, vamos dizer assim, eu só paro se o meu corpo parar. Eu teria que estar completamente incapacitado para eu parar de fazer um trabalho ou até lutar, né? A minha luta profissional que eu fiz foi um exemplo disso. Eu não parava aquela luta, eu continuava apanhando. Tá no meu Instagram se você quiser ver o replay. E isso é o reflexo realmente que quanto mais você aprende, vamos dizer assim, essa é clássica, né? Quanto mais você aprende a apanhar e você vai calejando o seu corpo e você consequentemente continua atacando, indo ao seu limite, isso influencia em todas as áreas da sua vida. O meu caminho físico foi a luta.
O seu pode ser corrida, o seu pode ser qualquer outra coisa, mas o ponto não é o exercício físico. Quando eu tava no podcast da Cris Arcangeli, e a Cris Arcangeli, ela pratica muito exercício físico, ela tem a mesma linha de pensamento que eu. Acho que eu tenho a mesma linha de pensamento que ela, porque ela é mais velha, mas não é o exercício físico em si, é a questão da disciplina de fazer isso nos dias que você está cansado e continuar se superando a cada dia. Se você fizer o fácil, a sua vida vai ser difícil. Se você fizer o difícil, a sua vida vai ser fácil. Agora eu quero falar com vocês sobre a parte mental da programação e por que eu faço isso. Basicamente, minha cabeça ela é muito acelerada, ela sempre foi. Então hoje eu posso literalmente chegar lá na Dunk Code e falar, cria um aplicativo pra mim aí, porra. Tem uns caras lá que são melhores que eu. Lógico, eu contrato pessoas que eu quero que sejam melhores do que eu. Mas eu gosto de fazer isso novamente pra eu nunca me acomodar, sabe? E claro que eu continuo estudando do meu jeito, sempre indo ao limite, sempre realmente tentando dominar todas as áreas. Quando eu tinha 22 anos eu só era um programador web. Hoje eu tenho as minhas habilidades, eu não preciso citar todas aqui, mas quem acompanha o canal sabe. Além de desenvolvedor web full stack, eu também sou desenvolvedor de jogos, desenvolvedor de aplicativos. Em 2020 eu comecei a mexer com DevOps para escalar Dunk Code, na época eu ainda era sozinho. Desenvolvimento blockchain foi um grande passo para mim. Inteligência artificial nem se fala, eu fiquei literalmente um ano mergulhando nos estudos para entender aquilo. De uma certa forma foi muito parecido quando eu aprendi desenvolvimento blockchain na questão do desafio de ser tudo novo. E agora depois de um ano a gente está cheio de aplicativo e eu consegui formar uma equipe com base no conhecimento que eu tinha de quem eu sabia que era necessário. E nesse meio tempo eu também fui lançando aplicativos. Isso é minha parte mental. Eu faço isso porque se eu não tenho um desafio na minha vida, se eu não procuro alguma coisa nova, a gente se acomoda. E hoje o que eu vejo de gente que se acomoda e acaba ficando com depressão, triste, sem propósito. Quando você não tem um propósito, cara, você não tem nem vontade de levantar da cama. E eu já tive dias assim, a gente tem dias assim. Só quando você lembra do seu propósito, o que você quer fazer, cara, aí você realmente consegue ir muito longe, sabe? E agora uma coisa que eu quero citar é que durante todos esses anos que eu estava empreendendo, eu eu basicamente vi muitas pessoas no decorrer desse caminho pararem, né? Vamos lá, desde o setor de cursos online, que quando eu comecei a plataforma da Dunk Code, em um ano eu já tinha passado várias outras plataformas. Por quê? Porque essas plataformas ficavam acomodadas, tá? Isso não só de curso online, isso vale para aplicativo, para qualquer empresa. Eu vejo empresa que está há 10 anos fazendo a mesma coisa e não se reinventa. Isso é extremamente triste e eu não quero isso para você, tá? E qual que é o segredo então daqui para eu tirar do vídeo, se eu fosse resumir em algumas palavras? Primeiro, saber o que você quer, saber o seu objetivo. Quando você alcançar esse seu objetivo, nunca ficar satisfeito, sempre ir atrás de mais coisa. Não se preocupar com dinheiro, porque o dinheiro ele é uma consequência se você está impactando a vida das pessoas, tá? Se você fizer isso só pelo dinheiro e o dinheiro for a gasolina para você, não vai dar certo. Você tem que ter paixão por o que você faz. E o mais importante de tudo, disciplina. Disciplina. Tem dias que a gente não quer, tem dias que a gente quer que a gente quer desistir, que a gente quer jogar toalha, que a gente acha que não consegue. Quando você aprender a ter disciplina e você vê que literalmente você consegue superar qualquer coisa que vier na sua frente, e aí que entra a questão do exercício físico também, porque quando você pratica exercício físico numa intensidade muito alta e você tá com o seu lado mental também fortalecido, juntando esses dois, basicamente você se torna inabalável, por assim dizer, até certo ponto, quando vai aparecer um próximo desafio e você vai ter que encarar ele com tudo, só que você já vai estar calejado e experiente o suficiente. No vídeo de hoje foi isso, formato diferente, mas assim, realmente eu dei aqui um conteúdo valioso, que se você pegar, se inspirar e aplicar, não tem erro, porque é basicamente uma fórmula para o sucesso, que é disciplina, motivação e o sangue no olho. Deixa o like, se inscreve, links na descrição e me siga no Instagram para ficar por dentro da Dunk.